a vida desses jovens, Pai, que vieram apresentar essa peça, Senhor, que foi abençoada no dia de hoje, Senhor. Que Deus toque cada dia mais cada coração, Senhor. Que o Senhor traga embaixo das suas mãos, Senhor, o resto da vida cada um deles, Pai. Que não deixe nada do inimigo, Senhor, venha desviar o caminho, Senhor. Que eles possam cada dia mais estar participando da Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, também pela vida do pastor, Pai. Que venha trazer essa palavra essa noite de hoje, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha ser instrumentos, Senhor, para as pessoas aqui nessa noite, Senhor, que estiverem tristes, Senhor, que essa palavra venha trazer alegria, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço, Senhor, amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, querido. Glória a Deus. Eu quero agradecer a vida dos irmãos. Deixo um abraço e saudação ao pastor Fábio, né? Eu sei que ele está enfermo, doente, mas Deus está renovando as forças deles. Amém. Glória a Deus. Agradeço estarmos juntos nesta noite. Queridos, teve um empecilho para chegar aqui, bem no finalzinho, mas chegamos. Graças a Deus, bem. Estou muito feliz, estou sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Hoje é um culto de jovem. E só veio jovem hoje. Amém. Aleluia. Aleluia. Se tem algum velho aqui, diz amém. Oh, glória, não tem nenhum. Glória a Deus, querido. Eu gostaria de te convidar a você abrir a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo. Oh, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. 1 Timóteo, primeira epístola, carta ao jovem Timóteo. Só tem jovem aqui, a gente vai falar sobre jovem. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 4. Louvado seja Deus. Para a reverência à palavra, se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus, se você tem condições. Capítulo 4, 1 Timóteo. Capítulo 4, nós estaremos meditando do verso 12 ao verso 15. Amém? Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, seja um canal aí de bênção na vida dele. Louvado seja Deus. Primeira Epístola, capítulo 4, verso 12. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém, queridos? Amém. Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem tem o chamado aqui de Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o chamado é algo peculiar, e cada um de nós temos um chamado de Deus. E o chamado, ele pode ser honrado. Nós podemos honrar o chamado que Deus nos concedeu. Então vai ser o título da mensagem: honrando a Deus ou honrado por Deus. Vai ser mais ou menos dentro dessa linhagem que nós vamos estar trabalhando a mensagem pelo Espírito Santo. Querido, nós vemos aqui um texto que fala de um jovem chamado Timóteo, e para que a mensagem chegasse a Timóteo, foi necessário que o homem se dispusesse a fazer, a obedecer à vontade de Deus. E Paulo, juntamente com Barnabé, querido, descendo
que ele, em obediência ao Senhor, em obediência ao Espírito Santo, eles saem para fazer missões, a primeira viagem missionária. E chegando em Derbe, em Listra, querido, Paulo começou a ministrar e a pregar. E algo espetacular, uma grande maravilha aconteceu naquela cidade, porque havia um jovem coxo, um jovem desde nascença, desde o ventre da sua mãe, não andava porque coxeava. E através do ministério de Paulo, cheio do Espírito Santo, orou e aquele jovem foi sarado, foi curado. E aquela maravilha que ele se espalhou por toda a cidade. E com isso, querido, a igreja foi levantada anciões, foi levantado, querido, através do ensinamento da palavra de Deus. E com isso, querido, aonde Timóteo estava, vivia, ali estava sendo anunciado o evangelho da salvação, estava sendo pregado o evangelho, querido, de poder, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Com isso, com esse sinal, com esse anunciamento do evangelho, querido, ali a liderança sendo instituída, querida, a igreja começou a agir e a manifestar o evangelho de poder, de transformação, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E com isso, querido, o evangelho alcançou a casa de Timóteo. Timóteo teve a graça, querido, da sua mãe ser uma mulher judia e se converteu ao cristianismo. Querido, ele teve a graça de ouvir o evangelho da transformação, o evangelho que muda a situação. Louvado seja Deus. Então, querido, através disso nós estaremos meditando, querido, o chamado de Timóteo. Como que foi o chamado? Eu te convido a abrir no livro de Atos. Volta no capítulo 16, a tua Bíblia. No capítulo 16 fala que Timóteo, capítulo 16, verso 1, e chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome filho de uma judia que era, mas de pai grego. Querido, o chamado de Timóteo começou através da sua mãe. A mãe, querido, essa mulher era uma mulher crente em Jesus Cristo. Era uma mulher, querido, que conheceu ao Senhor Jesus e entregou a sua vida para Jesus. E existe uma promessa, mãe, você que é mamãe, preste atenção, porque existe uma promessa para a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Aleluia. Querida, essa mãe crente, essa mãe, querido, ela investiu no seu filho. Minha irmã, continue investindo nos seus filhos na casa de Deus. Deus. Aleluia. Querido, não deixe. Num culto de jovens, você poderia estar assistindo, não, nem sei o que passa no 5 de sábado à noite, mas tem as programações lá. Você poderia estar lá, mas você veio ao melhor lugar, investir na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esta mãe crente, louvado seja Deus. E a palavra de Deus falou como ela era crente. Querido, Timóteo se tornou discípulo do Senhor Jesus. Tornou-se discípulo. Estava ali um certo discípulo do Senhor Jesus. Jovem Timóteo estava aprendendo do caminho do Senhor. Aleluia. É isso, jovem, que você precisa entender, compreender e buscar. Aprender do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ser discípulo do Senhor Jesus era uma característica. Então o chamado começa, querido, a graça que este moço, este jovem teve, querido, que era filho de uma crente. Segundo, que se tornou discípulo. Glória a Deus. Não adianta, querido, sua mãe ser crente e você não ser. Filho de peixe é peixe, mas filho de crente não é crente. Você precisa tomar uma posição. E Timóteo tomou uma posição. Mãe, eu quero ser
caminho do Senhor. Eu quero aprender da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, é isso, jovem. A tua mãe tem vindo, talvez você venha até forçado, até você reluta para vir, mas saiba que você está no melhor lugar, porque Deus tem te chamado para a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E o chamado envolve também, querido, algo muito importante. O verso 2 diz assim: do qual dava um bom testemunho. Chamado, querido, é necessário que o homem, a mulher, o jovem, o adolescente que tem o chamado de Deus, é necessário dar um bom testemunho. É verdade, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, querido. E além de ter um bom testemunho, querido, olha o verso 3. Paulo quis que este Timóteo fosse com ele. Timóteo, querido, quando a fama chegou aos ouvidos de Paulo, que Timóteo, um jovem, um moço, um mancebo, querido, que tinha o compromisso com a casa do Senhor, compromisso com a palavra de Deus, Paulo falou assim: Timóteo, vem andar comigo. Aleluia. Vem andar comigo. É verdade. Mas que no chamado, muitas vezes vem, e é necessário você tomar uma posição, se esforçar. Verdade, Senhor, aleluia. É necessário se esforçar. Quando Timóteo ouviu Paulo falando: Paulo, eu vou com você, eu vou, vai. Mas quem são seus pais? A minha mãe é Eunice, meu pai é um grego. Ah, seu pai é um grego? E nós vamos pregar para judeu. Lá o povo é meio complicado pela circuncisão, precisa circuncidar. Timóteo não hesitou. Timóteo, querido, quem sabe aqui que é circuncidar? Quem já ouviu falar da fimose? É uma cirurgia semelhante, corta o presbúcio do órgão masculino, querido. E ele, querido, mesmo vindo aquela dificuldade, se é necessário circuncidar, eu vou circuncidar para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, é verdade, Senhor. Querido, talvez você tenha que cortar algo para fazer a vontade do Senhor. E não pense duas vezes, faça em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Faça, meu irmão. Louvado seja Deus. Querido, é um jovem que tinha um compromisso. Ou apareceu um obstáculo. Ah, esse obstáculo é isso, tem que tirar isso. Então eu tiro, Paulo, porque eu quero fazer a vontade de Deus. Amém. Quero fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E ele, querido, circuncidou. Ele deu sangue pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando vocês propõem isso no teu coração, que Deus tem colocado no teu coração, é porque vem aqui uma promessa da parte de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, aleluia. Olha, volta lá em 1 Timóteo. Então nós vimos, filho de uma crente, era discípulo e também tinha um bom testemunho, tinha um compromisso, não mediu esforço para fazer a vontade de Deus. E querido, quando nós pedimos, quando nós se esforçamos no Senhor, Deus se agrada.